Abra a sua Bíblia na Epístola aos Filipenses, no capítulo 4, e o verso 6 e 7. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Queremos estar discorrendo por alguns minutos aqui sobre o tema os benefícios da oração. E dentro dessa leitura, creio que Deus irá falar conosco. Filipenses 4, 6, 7. Vamos ler? Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, rendemos graças, louvores, bendizemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, a qual Tu nos concede estar na Tua casa. Aqui é lugar de oração, de adorar, de súplicas, de intercessões e de gratidão a Ti, aonde também adoramos e louvamos o Teu santo nome. Agora estaremos ministrando a Tua palavra, direciona segundo o Teu Espírito Santo, e que o ambiente, Senhor, seja aberto para a operação do Santo Espírito. Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, e nesta noite cremos num grande mover do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, agradecemos para todos sempre. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos retornando ao nosso ritmo da terça-feira, depois de um culto abençoado de sábado e domingo, onde tivemos aí o congresso da Almádila, e Deus abençoou de forma especial, e cremos que todos que puderem estar, levaram para casa, no seu coração, uma porção dobrada do Espírito de Deus, e isso é muito importante, muito necessário. Nessa noite, entrou no meu coração, durante esse tema, a oração, sempre uma preocupação nossa, quando temos que ministrar na terça-feira, e a gente fica pedindo a Deus o que é para falar à igreja, o que é necessário para o bom andamento da obra do Senhor. Então é sempre essa preocupação. E então, de repente, de madrugada levantando, fomos ao banheiro, voltando, e aí veio esse sentimento e essa mensagem de Deus a respeito da oração, e aí pedindo graça a Deus, e discorreu esse assunto que eu vou estar falando, partilhando com os irmãos, e o hino hoje já cantado direciona também nessa linha. Então a gente vê assim que Deus, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E eu quero que você tenha bastante atenção para que possa assim entender como Deus trabalha. Muitas das vezes, o sentimento forte que vem no seu coração, às vezes você fica, isso aí é coisa da minha cabeça, isso aí é algo que está surgindo, não tem nada a ver. Muitas dessas situações, Deus está direcionando. Aquele que anda na presença de Deus, aquele que vive na dependência de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Deus, ele se preocupa em direcionar todas as coisas para o bem-estar do seu servo. Então você provavelmente já deve ter tido experiências desta natureza, e isso é muito bom. Vale a pena manter esse canal
limpo, aberto, para que você possa ver, ouvir e sentir a presença e a glória de Deus na sua vida, tá bom? Então veja, Filipenses 4, 6 a 7, né, é um capítulo onde na epístola paulina ele vai trabalhar algumas orientações, né, a respeito de obreiros que são maus, pessoas que não estão comprometidas com o reino do Senhor e podem desviar a função do propósito de Deus. Então Paulo vai trabalhando isso, e também Paulo ele vai trazer a importância de deixar-se gerar o fruto do Espírito na vida. E aí, quando nós começamos a observar isso, a partir do capítulo 3, que trata dessa condição, da recomendação a respeito dos maus obreiros, a respeito da maneira como as coisas às vezes se caminham, e Paulo ele traz em alguns momentos dizendo, sejam meus imitadores, ou seja, não entre na conversa de certas pessoas que não têm intenção de direcionar a um lugar seguro, a qual nós cremos que é estar na presença de Deus. Então, veja, ele fala, seja meu imitador, né, para que desta forma você possa ter exemplo, você possa ter referência. Então, é muito interessante quando Paulo traz a responsabilidade para ele. Alguém seguir ele. Assim como em outras passagens ele diz, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, você não teve uma relação de contato com Cristo, mas eu tive face a face com Cristo. Eu aprendi a depender de Cristo, eu vivo, na expectativa de Ele direcionar todas as coisas na minha vida. Então, assim, eu me esforço para servi-lo, para ser um exemplo como Ele foi para nós. Se você não tem essa referência, olhe para mim. Assim como eu imito a Cristo, você pode ser meu imitador. Em algum momento, Paulo traz isso para ajudar aqueles que estão começando na carreira, na fé, e que muitas das vezes não têm um referencial. Assim como eu posso dizer que cresci no lar cristão e aprendendo e ouvindo meu pai pregar. Não, veja, hoje nós estamos aqui porque fomos forjados pela palavra de Deus desde pequeno, temendo ao Senhor, buscando servi-lo e seguindo os passos dele, que até hoje ele ainda prega, com seus 88 anos, na internet, no seu canal, tem mais de 1.600 mensagens lá pregadas todo dia. Quem segue esse canal, Mensagem de Esperança, você vai acompanhar e ver uma mensagem objetiva, uma mensagem fresquinha, uma mensagem que entra no nosso coração e assim alegra a nossa alma. E um homem que depois de jubilar, continua a carreira, porque ministério é de Deus que dá, é Ele que orienta, é Ele que direciona todas as coisas, e a gente pode observar o desejo, o calor na alma para falar do amor da palavra de Deus aos corações. Então, é interessante quando nós podemos olhar na nossa caminhada de fé e observar, alguém foi um referencial para que hoje possamos aqui estar ministrando aos corações dos irmãos. E provavelmente você deve ter tido um referencial para poder continuar no caminho da fé, servindo ao Senhor Jesus Cristo. É muito importante nos dias que vivemos, muitas das vezes nós não estamos vendo mais os jovens desejosos por referenciais
que possam trazê-los a gerar uma expectativa ou uma possibilidade de serem aqueles que vão continuar, aqueles que vão pregar, aqueles que vão anunciar o reino de Deus. Muitos hoje estão buscando outros viés para poder fazer acontecer os seus objetivos, os seus propósitos, mas Deus, a palavra e o reino muitas das vezes não estão nos seus projetos. Então é necessário que nós possamos refletir sobre isso para poder colocar no coração desses jovens, desses obreiros novos, a vontade de continuar. Às vezes é árduo, às vezes tem as suas lutas, mas o que é compensador é quando você vê os frutos do teu trabalho, porque Deus está abençoando e direcionando a tua jornada. Então vale a pena continuar. E Paulo deixava muito claro isso, e ele vai trabalhando com Timóteo, ele vai trabalhando com seus cooperadores, sempre colocando a marca do seu testemunho, da sua chamada, da vocação, para que pudesse ser uma chama ardente aos corações daqueles que o rodeavam. E aí nós podemos entrar dentro da questão da mensagem, mostrando o seguinte, quando ele vai falar ali no verso 6 do capítulo 4, e é uma sequência do capítulo 3, vai chegando a esse momento, ele então diz: não andeis ansiosos por coisa algumas. Alguma versão vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Mas ele diz: antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ação de graça. Então veja, quando ele traz essa condição, ele mostra algo que é natural, é comum na caminhada do ser humano, na sua existência, momentos de ansiedade, momentos que às vezes encontramos de aflições, momentos que nosso organismo, nosso psicológico, ele se confronta com crises, conflitos, e aí gera uma série de situações que, se não são tratadas ou trabalhadas, pode desencadear um problema, uma saúde mental desorganizada. Então veja que a palavra de Deus, ela sempre vai ter resposta. A palavra de Deus sempre será uma bússola, ela vai ser uma guia, uma forma de você ser orientado para o melhor. E Deus sempre quer o melhor para o seu povo. E nós precisamos, irmão, estar verdadeiramente mergulhando na palavra, estudando a palavra, meditando a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo usa da palavra quando ela está no coração. Agora, se o crente não quer ler, o crente não quer estudar, o crente não quer se preocupar com esse cuidado, o que é que o Espírito Santo vai tirar dele? Não tem nada para tirar, entendeu? Então, nós precisamos aprender, nós precisamos ser responsáveis. A nossa parte é nós que temos que fazer. Deus vai fazer o impossível, mas aquilo que é possível está à nossa mão, nós teremos que fazer. Então, quando Paulo ele traz essa condição: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, ou seja, em todos os momentos, em todas as situações, oração e súplica. Então, a oração é fundamental. A oração, ela nos trará benefícios que nós vamos estar aqui desenvolvendo, e que provavelmente você vai trazer à tona exemplos na sua caminhada, né? Algumas situações que você teve enfrentamentos e você conseguiu vencer pela oração. Quando você pensou, não vai dar certo, não tem mais jeito, e aí o Espírito Santo diz: vai orar, vai buscar a minha presença. E aí você obedece à voz do Espírito Santo e você começa a orar.
E no orar, você vai mergulhando na presença de Deus. E no orar, você vai abrindo o seu coração. Deus vai estar sondando, contemplando, e de repente, quando você menos espera, a resposta vem, a solução acontece e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque a oração é o canal. Ela é o canal que dá a comunicação direta na presença de Deus. Nós temos a passagem bíblica também que diz: cheguemos com confiança ao trono da graça. Por quê? Porque durante estar chegando diante do trono da graça, nós vamos obter o quê? Socorro, resposta, misericórdia, amor, bondade, a presença dele, ela vai ser manifestada. Então, esse processo da oração, ele é essencial para o quê? Para um estreitar e um transformador relacionamento com Deus. Ele estreita esse relacionamento e ele transforma essa condição para que nós possamos verdadeiramente conhecer mais a Deus, vivenciar mais na sua dependência. Então, a oração, ela traz, e ela é esse canal que vai nos dar acesso direto à presença do Pai. A Bíblia, ela vai também nos proporcionar diversos exemplos de indivíduos durante toda a trajetória, a história bíblica. Você vai ver indivíduos que experimentaram a graça, experimentaram o poder, a presença e vários benefícios, de estar orando e tendo resposta. Isso é maravilhoso. Você provavelmente deve lembrar alguns nomes de personagens bíblicos que viveram esse momento da oração e viram a grande vitória que acontece quando nós buscamos a presença de Deus. Mas não é só isso. Também nós podemos, dentro desse estudo da palavra, observar que existem estudos científicos também que diz respeito, a importância da oração, da meditação espiritual, e são efeitos positivos na saúde mental e saúde física. Então, nós vamos trabalhar, neste momento, algumas coisas aqui, que você deixa Deus falar contigo, deixa Deus trabalhar, deixa a palavra ir mexendo, quebrando as barreiras, quebrando aquelas muralhas das dúvidas, a falta às vezes de fé, que muitas das vezes nós construímos essa muralha no nosso coração e achamos, não, Deus não faz mais. Deus é Deus. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e Ele é o Deus de eternidade. Então veja, quando nós compreendemos que esse Deus, Ele é poderoso, onipotente, soberano, nós então podemos compreender que não há nada impossível para Deus. Operando Deus, quem impedirá? É uma relação de passagens bíblicas que aponta que Ele é o Deus Todo-Poderoso e aquele que se levanta contra o agir de Deus, ele bate num paredão e se arrebenta. Então veja, tudo isso move o coração do crente para o quê? Estar afinando, nesse relacionamento, estreitando essa comunhão, porque eu quero é Deus. Isso é importante. Quando nós passamos pelo processo, de ser transformado pelo poder do Evangelho, nós queremos Deus. Nosso coração, nossa alma, nosso espírito, ele almeja mais de Deus. E o almejar mais de Deus está mostrando a importância de estar comprometido com Ele, vivendo para Ele. E Ele, então, vai operar e realizar maravilhas em nossa vida. Quando eu olho para uma definição mais simples possível a respeito do que é a oração. Muitas das vezes a pessoa fala, oração, reza, o que é isso, O processo da oração
ele tem que ser bem estabelecido na compreensão de estabelecer uma conversa, um diálogo verdadeiramente com Deus. Agora, não é uma conversa qualquer, como alguns querem trabalhar, banalizar esse processo de oração. Alguns ficam assim, querendo trazer uma simplificação tão grande nesse aspecto, né, da oração, que às vezes eles banalizam, querendo dizer, ô Deus, ô camarada, aí entra na gíria, e aí, senta aqui do meu lado, vamos. Não tem também, né, que explorar uma condição, às vezes, de ignorar que nós estamos lidando com aquele que é santo. Então é necessário a compreensão do que é uma oração, é uma conversa, um diálogo reverente. A reverência vai falar assim, haja um temor e um respeito diante do divino. Então eu não posso, Deus, senta aqui que eu quero falar contigo, como se jogasse assim, de qualquer maneira, como eu poderia pegar o meu amigo, como eu poderia pegar o meu companheiro ali, aquela pessoa que anda todo desconforme, desregado, cheio de gíria, cheio de... senta aqui, vamos bater um lero. Não é assim não. Quando eu vou conversar com o meu Deus, eu tenho que esvaziar o meu ser, o meu ego, e entender que Ele precisa ser reverenciado, adorado e exaltado. Então, dentro do processo de uma oração, de um diálogo com Deus, eu tenho que chegar com algo suficiente. E o que pode ser suficiente? O processo da minha adoração. Eu tenho adoração para ofertar? Ou eu simplesmente só vou lá para pedir? A crentalhada aí do dia atuais só quer pedir. Ele só quer fazer assim, um instalar de dedo e assim acontece. Não é fast food. Não. Há momentos de estreitar comunhão, de verdadeiramente se colocar à disposição, e nós vamos adorando, nós vamos confessando, porque Ele é o Senhor, Ele precisa ouvir aquilo que nosso coração tem. Pastor, mas Ele sonda, Ele é onisciente, né? Ele sabe todas as... Sim, Ele sabe. Mas você lembra quando Ele passou na virada do dia no Éden? E Ele chamou Adão, e Adão correu quando viu a voz do Senhor. E Ele não ficou assim, ei Adão, está escondido aí atrás da moita, né? Você pecou, você... Não, ele vem interpelar o indivíduo para que o indivíduo entenda que é necessário confessar. Então, nas nossas orações, nós também temos que ir confessar. Confessar muitas das vezes a nossa dor, confessar muitas das vezes as nossas falhas, reconhecer as nossas misérias, reconhecer que nada somos se Deus não for na nossa vida. Não é à toa que está escrito, as muitas misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então veja, é importante nesse diálogo, nesse processo, né, de orar com reverência a Deus, nós adorar, confessar, ser grato, trazer gratidão a Deus. E, por último, depois de você fizer todo o caminho, né, então você pode fazer um pedido dentro da condição de, se o Senhor quiser abençoar. Não é você falar, Deus, eu quero que tu me abençoe, porque senão não vai dar certo. Eu vou embora para o mundo, eu vou abandonar tudo. Meu filho, quem é você? Quem somos nós? É a misericórdia dele que nos alcançou. Éramos perdidos, abandonados, à luz, né, da sociedade, cego, sem esperança, sem Deus, sem nada.
E de repente a sua palavra, o seu poder do Evangelho, ele entra no nosso coração, muda a nossa história, revela quem somos, e aí assim, agora eu sou um pobre pecador, miserável, que não tinha condição. Então preciso de Deus. Então quando eu chego diante da presença dele, eu quero adorar, exaltar, louvar, bendizer, confessar meus pecados, minhas fraquezas. Eu quero também interceder, suplicar, eu quero pedir, mas seja feita a tua vontade. Isso é importante nós compreender, e isso faz parte para termos os benefícios do Senhor. Veja, quando nós olhamos lá em Gênesis 4 e 26, você vai ver o início do processo de estar buscando a presença do Senhor. Após aquele momento que houve uma situação trágica na vida de Adão, né, na família, Caim mata seu irmão, e aí gera um transtorno, e dali desencadeia uma série de coisas ruins. E aí Adão busca conhecer Eva novamente, e aí Deus permite vir um filho para repor a perda. E aí entra Sete. Depois Sete tem Enos. E ali passa a acontecer um diferencial. Inicia-se um processo de invocar o nome do Senhor. Ou seja, ali está o início para buscar a presença de Deus. A oração entra em jogo. Começa ali a iniciar um processo de oração. Vamos dizer assim, iniciou o círculo de oração. Né? A necessidade de falar com Deus. A necessidade de estar sendo direcionado pelo seu Espírito. Quando a gente olha lá em Mateus 6, 9 e 13, nós também vamos ver Lucas 18 e 1, tudo vai canalizar para o quê? Quando Jesus ele traz a importância da oração, ele ensina o Pai Nosso, ele ensina e ele ressalta essa necessidade. Quando você quiser falar com o Pai Celestial, quando você precisar estreitar esse momento de comunhão, é você se reservar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e inicia Pai Nosso que está no céu. Ou seja, olha o processo da reverência da oração. Nós, meu chapa, senta aqui, nós vamos bater um lero, como às vezes a gente escuta por aí. Isso aí é banalização. É tratar um momento tão especial desse, que é acessível a partir da cruz para todos nós, como algo fútil. Assim como alguns usam esse canal, esse viés de banalizar, eles também facilmente se perdem. Mas quando a gente entende o ensino do Senhor Jesus, né, mostrando como nós devemos chegar na presença do Pai, então nós vamos reconhecer, Ele é o nosso Pai. Como é que você tratava o seu pai? Aqui tem uma faixa etária aí boa aí, né? De seus 50, talvez um pouco mais. Então sabe o que é isso. Sentava ao redor da mesa, na hora do almoço ninguém falava nada. Era um silêncio. E o primeiro bife, né, do almoço ou da janta era para quem? Para o pai. A reverência, o cuidado, tudo quietinho. Perdeu-se muito isso. Hoje cada um senta com o seu celular e come, fica no celular e nem olha. E outra, né? Alguns assim, cheguei primeiro, sentei e já comi. Quem que sobrou, o problema é que não sobrou. Entende? Quando nós olhamos Jesus trazendo a figura de pai, de paternidade, ele está evocando o seguinte: há uma necessidade de reverência. Respeito. Então você, quando for buscar a presença, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Olha só, traz todo um cuidado especial.
para depois de desenvolver todo esse processo introdutório, então a gente começa, né, a fazer uma leitura, confessar os nossos pecados, as nossas crises, as nossas dificuldades, e depois, então, apresenta tudo isso a ele. Então, veja, é importante ter um cuidado, porque se nós não temos um certo respeito, uma reverência nesse processo de relacionamento com Deus, a gente ignora, nem quer mais orar, nem quer mais buscar a presença. Por quê? Não tem mais sentido. Eu resolvo na força do braço, eu tenho influência, eu tenho condições, e aí a gente vai levando a vida aos trancos e barrancos. E uma engrenagem que está quebrada ou rachada, o tempo é o que vai mostrar que vai acontecer. Vai chegar uma hora que a engrenagem trava. E aí não mexe mais para lugar nenhum. O ser humano que não entende esse processo, que Deus é Senhor, é o Todo-Poderoso, e a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, ele vai chegar na sua jornada da existência uma hora e vai quebrar. Vai travar, vai parar tudo. Porque ignorou Deus, abandonou Deus, renunciou a Deus. Jamais devemos pensar assim. Há uma necessidade de invocar o nome do Senhor. Então, nós cristãos precisamos compreender. E aí, quando nós vamos fazer uma pequena exegese dentro do texto lido, nós podemos, assim, compreender algumas coisas que são fundamentais. Né? De repente, o que é uma exegese? Exegese é um processo de interpretação crítica, onde traz as explicações de um texto, geralmente um texto bíblico, né? Um texto religioso. Então, veja, ela vai nos dar condições de entender o significado original da Escritura, considerando uma série de coisas, né? O idioma, o contexto histórico, a intenção do autor. Então, quando nós olhamos o texto e procuramos fazer uma exegese, nós queremos saber o seguinte, nós precisamos aprofundar um pouco mais, entender qual era a proposta do texto, o que ele quer dizer, o que é o cenário histórico, político, social que estava acontecendo para que verdadeiramente eu possa ler o texto e dentro da leitura tirar aplicações para o meu dia a dia da carreira, da jornada, da fé. Então, ler Bíblia não é simplesmente ler uma revistinha, um gibi, né? Uma revista de fofoca, não. Bíblia é para ler com reverência, com meditação, sem pressa, olhando em oração também, pedindo que o Espírito Santo direcione e amplifique a sua mensagem. Tudo isso é importante. Então, veja, quando 4, 6 e 7 vai falar, né, não andeis ansiosos, ele traz uma leitura do seguinte, que a oração, ela vai substituir a ansiedade com confiança em Deus. Veja, se você está ansioso e você vai orar e tem uma permanência na oração, irmão, aos pouquinhos a oração vai te trazendo um conforto, um refrigério. A oração ela vai te envolvendo e você vai esquecendo os teus problemas, as tuas crises, as tuas dificuldades, e você vai sendo puxado pela oração, então ela substitui esse aspecto, esse processo, o sintoma da ansiedade, porque a confiança em Deus vai se estreitando. A dependência em Deus. Né? Quando ele fala pela oração e súplica, ele está estabelecendo o seguinte, eu vou encorajar um diálogo fervoroso e intencional com Deus, onde há uma relação de intenção. Eu preciso estar na presença dele.
Quando eu estou consciente que estou na presença do Deus Santo Poderoso, eu estarei, então, sendo encorajado pela oração, pelo diálogo, pela conversa com Ele, para os enfrentamentos. Então, há um processo de intencionalidade com Deus. Há uma relação de troca. Isso é maravilhoso. Quando nós também buscamos a entender o texto e ele nos traduz algo que é fundamental, e aí vai dizer a respeito do fruto do Espírito. E fruto do Espírito só tem quem tem comunhão com Deus. Quem verdadeiramente ele foi transformado pelo poder da palavra. Ah, mas eu sou crente, mas não tem fruto. Por quê? Porque as atitudes que demanda o dia a dia da sua vida não condiz com o bíblico. Está vendo como é a responsabilidade, como a palavra do Senhor, ela precisa ser implicada na tua vida? Ah, pastor, mas eu vou na igreja, eu vou, sempre, eu procuro fazer o melhor. Mas você tem que ter testemunho da palavra em si, na sua vida. Como é o testemunho da palavra de Deus na sua vida? O Salmo 119, se eu não me engano, agora, acho que verso 11, eu não lembro agora, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é isso? É quando eu leio, quando eu medito, quando eu busco, eu aprendo a palavra, ela está guardada. Ela está inserida no meu coração. E aí o que acontece? Quando eu estou diante dessa possibilidade, eu me desvio do mal. Eu não peco contra Deus porque há um temor. Não, o meu Deus, a quem eu amo, eu não vou abrir mão dessa comunhão, então eu fujo da questão do mal. Eu me desvio do mal. A minha palavra é sim, sim, não, não. Por quê? Porque o texto diz: o que procede disso é maligno, é parência do mal, é coisa que não vai te trazer crescimento. Então, olha só as implicações que eu tenho que ter como cristão, como um crente transformado. Eu tenho que dar testemunho. Então, quando eu vou testemunhar de Deus, o fruto do Espírito, ele aparece. E um dos frutos aqui, que traz no verso 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha só. Então, a paz de Deus, isso traz o quê? Ele resulta paz interior, um fruto de comunhão com Deus. Bom, isso é muito importante. Por quê? A Bíblia é bem clara quando ela diz: no mundo tereis aflições. Ou seja, não é porque você aceitou Jesus que vai virar um mar de rosa, não. Vai ter momentos de crise, vai ter momentos do vale, vai ter momentos de guerra, vai ter momentos que você precisa estar fundamentado na palavra de Deus e na rocha que é Cristo. Senão não vence, senão não suporta. Então veja, é necessário conhecer as Escrituras, é necessário mergulhar nela e meditar nela. Para quê? Para que ela fique escondida no teu coração. E ela escondida, ela faz assim, quando você está indo pela rua e está talvez sendo chamado a atenção para algo que Deus não está agradando, você acende um sinal amarelo, sinal vermelho, para quê? Para que você pare, sai daí, desvia desse ambiente, não participe na roda do escarnecedor. Entende? É fundamental. Se você tem a palavra de Deus no teu coração e quer ter a paz, que vai exceder todo o teu entendimento, vai guardar o teu coração, vai sim estar blindando o teu sentimento em Cristo, é pela palavra. Não é vir uma vez ou outra num congresso e aí pula, vira cambalhota, chora, corre e faz um monte de
de coisa e depois vai para o mundão ali, né, no dia a dia da segunda-feira, da semana, e continua pecando, continua falando palavrão, continua dando mau exemplo, continua comprando e não pagando, continua fazendo um monte de coisa que a Bíblia condena. Não é? Ou a Bíblia dá apoio para quem compra e não paga? A Bíblia não diz. A única coisa que deve dever é o amor. Agora, você deve o mercado, deve a farmácia, deve, né, o teu irmão de banco, deve uma vizinhança. Aí, mas Deus, aquele ditado, né? Se eu não pagar, né, Deus paga. Não. Você tem que ser responsável, porque agora você é uma nova criatura. Então veja, se a palavra está em você, você tem que produzir fruto. E fruto é dar testemunho, é viver em paz com o teu irmão, é ter paciência, é ter verdadeiramente, né, o fruto da fé, confiando que você vai vencer, que Deus vai te dar graça, que você vai ter resultados, que você vai se empenhar, vai empreender e o Senhor vai abrir as portas. É andar pela fé. É louvar, adorar, bendizer o nome do Senhor. Através do seu testemunho, porque o mundo está de olho em você. Entende? Então veja, isso tudo é importante nós compreendermos. Quando eu olho os benefícios espirituais da oração, nós vamos ver algumas coisas que acontecem. Uma, o aumento da fé e confiança em Deus. É natural, quando você tem o hábito de orar, de buscar a presença do Senhor, esse benefício que vem através da oração começa a ser produzido na sua vida. Aumenta a sua fé. Você confia em Deus. Você verdadeiramente, diante de situações as mais adversas, você enfrenta. Por quê? Porque você entende que Deus está na tua frente. Isso é fundamental. Por quê? Estreitou a relação de confiança. Estreitou o conhecimento de Deus. Não é à toa que Davi foi diante de Golias. Todo Israel estava intimidado. Não temos nenhum guerreiro na altura para encarar esse gigantão aí. Meu Deus, não dá. E Davi estava passando ali, olha, o quê? Está afrontando meu Deus? Eu não aceito. Davi tinha comunhão com Deus. O crente que tem comunhão com Deus, ele é beneficiado nesse aspecto. A sua fé é grande, é tremenda. A confiança que Deus ainda cura é real. A confiança que Deus quebra a barreira ainda é real. A confiança que Deus trabalha nos mínimos detalhes ainda é real. A confiança que você adquire, que as promessas do Senhor vão se concretizar na sua vida, é real, é verdadeira, porque Deus falou para você. Então veja, quando nós olhamos para Daniel 6:10, esse é um exemplo muito comum de observar um cuidado de Deus na vida de Daniel, mostrando que a relação que ele tem com Deus. Ele ficou sabendo, lá em 6:10 vai dizer, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto superior janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Olha só, ele soube do edito real. Quem dobrar o joelho ou buscar um outro Deus, a não reconhecer o rei como seu Senhor, vai ter prejuízo. Irmãos, o crente que teme a Deus, ele pode quebrar a submissão da lei quando ela inflige a soberania de Deus na sua vida. Por exemplo, se alguém vem aí e diz assim,
Baixou uma lei que agora você tem que adorar o fulano de tal. Você vai adorar a Deus ou o fulano de tal? Você vai se dobrar àquele ídolo, ou àquela pessoa, ou aquele chefe, sei lá? Ou você vai se posicionar, não, eu só dobro meu joelho para adorar o meu Deus. Você vai ver isso na Babilônia, quando saiu aquele decreto para, ao toque da buzina, né, da trombeta, da música, todos deveriam dobrar, e Sadraque, Mesaque e Abednego ficou quieto, em pé. Não dobramos. Não dobra? Não, peraí, você acho que não entendeu, vou dar mais uma chance. E toca de novo, continua de pé. Convicção, temor a Deus, confiança em Deus, fé suficiente em Deus, porque sabe que Deus é poderoso para livrar. E aí prepara lá aquela fornalha, né? Coloca, e aí de repente é lançado na fornalha. E o ser lançado na fornalha traz uma expectativa para todos aqueles que estavam, se dobrando à adoração do Senhor daquela festa. Agora nós vamos ver o crente se arrebentar. Agora nós vamos ver esse povo que quer ser diferente, se acabar de vez. É assim que o mundo pensa de você, crente, que teme a Deus, que é diferença no mundo. Não é aquele crente meia boca, que fica aí lá no mundo, contando piadinha, fazendo os passinhos no TikTok por aí, nas mídias, e fazendo um monte de auê, dizendo que é crente, mas dá mau testemunho. Que as pessoas lá fora falam assim, para ser crente igual aquele ali, eu prefiro ficar aqui. Já viu isso? Está cheio de crente dentro da igreja assim. E não honra o nome do Senhor. Não valoriza o sacrifício da cruz. E aí, o que acontece? Quando eles são lançados na fornalha, as amarras se desprendem. Eles são guardados e protegidos. E o diferencial para trazer todo um respeito de adoração ao único Deus é que o Filho do Senhor, o Filho de Deus, ele participa na festa. Vamos caminhar nessa fornalha. Vamos andar e mostrar que aquele que me teme, eu guardo livre de todo o mal. Então veja, quando nós oramos, lemos a Bíblia e guardamos no coração, a nossa fé aumenta. A confiança em Deus ela é tremenda. Por mais que às vezes não aconteça um milagre naquele momento, mas nós sabemos que Deus é soberano e poderoso para realizar. E isso não invalida a nossa fé. Porque há soberania de Deus. Às vezes a gente quer que o doente seja curado, mas Deus fala, não é o momento. E nós não entendemos. Aí nós não podemos ficar arrumando justificativa, não, irmão. Quem tem conhecimento da palavra sabe que é a soberania dele. É ele que faz quando ele quer, como ele deseja, e não o nosso querer. Às vezes, lá no fundo do nosso coração, tem um rançozinho de um ego, desejoso de aparecer e dizer, olha, eu orei, e olha, aconteceu. Você já viu aqueles pregador por aí, talvez até crente velho que não perdeu o foco e fica assim, eu orei e Jesus curou, eu orei e Jesus fez, eu oro e acontece, se eu não chegar e não orar, não vai dar nada. E a vergonha na cara, porque toda a glória é para Deus. Nós não podemos ficar enchendo o nosso coração dessa soberba. Jamais. Nós temos que reconhecer que se Ele não estiver na nossa vida, nós não somos nada. Porque quem cura, quem salva, quem liberta, quem transforma é Deus. Na pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Nós só podemos ser o quê? Instrumento nas suas mãos, nos colocando e tendo o benefício do propósito, da vontade, do querer dele na nossa vida.
Então, assim, isso não invalida a necessidade de você orar, talvez 1 hora, 2 horas, fazer um jejum, uma consagração, tirar um tempo de campanha, não invalida. Quanto mais você assim o faz, mais você aumenta a fé, mais você tem convicção que você está apto, preparado para Deus te usar. Mas se Deus não fizer, não tem problema, é a soberania dele que opera. É o querer dele. Então, Daniel, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Mas ele falou, eu não vou abrir mão de falar com meu Deus. Não, jamais. Aquele momento, eu e ele é só nós. É aquele momento que eu clamo, que eu adoro, que eu louvo a ele. Aquele momento que eu vou suplicar interceder pela minha nação, pelo meu povo, aquele momento particular, aquela intimidade que eu tenho com ele. Eu não vou abrir mão porque alguém resolveu lançar um edito que vem trazer, às vezes, algumas problemáticas. Não, eu vou primeiro dobrar o meu joelho, orar, adorar, exaltar. Depois eu vejo o que faço. É o que Daniel pensou. O texto diz ali, ó. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. E está cheio de crente que corre, né? Está cheio de crente aí que... pastor, mas agora tem o Covid, pastor. Covid é o porteiro da igreja, eu não vou mais na igreja, porque eu não posso. Mas aí vai na festinha, vai na farmácia, vai no mercado, vai receber, né? E aí na igreja, que é para se fortalecer, não, porque a pandemia foi exemplo. Aconteceu globalmente. Um monte de gente ficou travado em casa porque ficou com medo. Cadê a fé, a confiança? Faltava o quê? Oração, comunhão, conversa com Deus Todo-Poderoso. Não conhecia Daniel, não conhecia, Sadraque, Mesaque e Abednego, não conhecia nada da palavra para poder dizer, se eles venceram e foram corajosos, eu também vou lá na casa do Pai e vou orar, vou interceder para Deus dar livramento, para Deus guardar. Mas não, vou me trancar. E assim aconteceu. Vocês sabem que isso aconteceu. Entende? Então veja, nós precisamos compreender que estamos vivendo os fins dos tempos. E o que importa hoje é nós estarmos amparados na palavra com a fé aumentada, confiar em Deus. Se Deus não nos livrar, irmão, não tem quem livre. Agora, é muito fácil nós estarmos ouvindo só mensagens triunfalistas. Aquelas mensagens que massageiam o ego, que nos põe lá no céu. É tudo vitória, vai dar tudo certo. Tem coisa que não vai dar certo, mas isso não pode balançar e mexer na sua fé. Deus é Deus em todo tempo, em todo instante. Então nós precisamos estar arraigados na palavra, porque ela quer, como benefício, aumenta a nossa fé. Outro benefício da palavra é que ela nos dá orientação divina. Quando nós estamos para tomar uma decisão, em alguns momentos de crises, situações de conflito, talvez um posicionamento que precisa ser tomado, porque vai mudar a história da sua vida, você tem que ter direção de Deus. E como é que nós vamos fazer? Vou correr à vizinhança e perguntar para todo mundo, o que tu acha? O que será que eu faço? Não, eu tenho que entrar no meu quarto, dobrar meu joelho e falar, Deus, eu procuro ser temente a ti. Eu procuro estar na tua presença. E aí está um problema que eu não sei o que fazer. Como eu devo decidir? Dá-me sabedoria, dá-me o discernimento, me orienta na posição que eu preciso tomar. Deus é fiel. Ele vai ver a tua intenção e ele vai, de uma maneira, de alguma forma,
direcionar para você o que deve fazer, irmãos. Isso é confiar, depender dele. Se você for lá ler Neemias 2, 4 ao 5, você vai ver o texto que diz assim, ó, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias estava na presença do rei como copeiro do rei. Ele tinha que provar vinho, toda a bebida ali que era dada ao rei. Ele tinha que provar. Se tivesse um veneno, era ele que caía. Para que houvesse o quê? Uma proteção, um cuidado ao rei. E diante de uma estada dessa na presença do rei, ele estava sentindo, seu coração estava amargurado, porque ele recebeu notícia de Jerusalém. Jerusalém está estragada, está toda abandonada, está um caos. Toda aquela glória de Jerusalém acabou. Está lá, pegou fogo, foi quebrada, roubada, saqueada, está destroçada Jerusalém. E o povo que está lá é mais pobre, difíceis, miseráveis, não consegue fazer nada. Abandonaram. E ele sentiu, eu estou aqui, no cativeiro, estou no reino, o maior império do momento, desfruto do melhor, do bom, tenho uma caminha boa, tenho roupas, tenho tantas benesses, e o meu povo está lá sofrendo. A terra da minha origem, dos meus pais, está lá abandonada. Ele sentiu. E ele começou a orar. Deus, abençoa que eu volte. Eu preciso ir lá reedificar Jerusalém. Eu preciso restabelecer a ordem lá em Jerusalém. Provavelmente, em alguns momentos de oração, ele deve ter falado assim, tem promessa. Usou os profetas. Mas eu estou aqui sentindo a dor. Aí você vê o verdadeiro patriota. Aquele que é comprometido, envolvido, né? E ele sabia que ele precisava fazer algo. Então, quando ele vai na presença do rei, o rei, o que está acontecendo, rapaz? Estou vendo você um pouco pálido, triste, você está doente. Aí ele ora a Deus pedindo a direção. Como devo solicitar? Porque se o rei falasse, não, fechou a porta. Não é aquilo que aconteceu com Esther? Esther não podia estar na presença do rei. Mas havia uma necessidade, havia um clamor. E ela fez o quê? Oração. Eu preciso buscar a direção divina. E ela fez jejum, se organizou com as amigas, com o seu povo. Vamos fazer uma campanha, porque precisa abrir porta. Eu preciso ir na frente do rei, porque assim, eu não sou convidado, não fui procurado. E assim, há uma necessidade urgente. E aí ela buscou a presença de Deus. E quando ela vai, Deus abre os olhos do rei e diz, nossa, a mulher está bonita. Vou perguntar o que ela quer. Né? E aí, de repente, ele estende o cetro, eu falo, pode vir aqui. E ela vai, coloca toda a situação diante do rei. Assim foi Neemias. Quando o rei questionou ele novamente, ele chega e diz, rei, está acontecendo isso, isso, isso. Se tu puderes me enviar, ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. O rei deu toda a possibilidade. Deu carta branca, enviou pessoas com ele, deu suporte, deu tudo. Deu material de construção, deu tudo. E aí, Neemias volta. O que é isso? É benefícios de quando nós buscamos em oração a direção de Deus. Nós temos que entender que
dentro desse propósito, precisamos ter o hábito de orar. O desejo de estar na presença do Senhor. Porque o dia, irmãos, estão curtos. Os dias que nós estamos vivendo é tantos afazeres, é tantas coisas que nós nos envolvemos, que nós vamos deixar para orar no finalzinho do dia. No finalzinho do dia você vai dobrar o joelho e você dorme. Está cansado. Não tem mais prazer. Porque Deus está longe, distante, bem distante. Quando nós entendemos que a oração ela nos auxilia na busca de direção e de decisões importantes da nossa jornada de fé, e que Deus ele ainda está lá, que Deus está atento ao teu clamor. A palavra diz: quando pela madrugada me buscares, me achará. Então veja, quando nós entendemos que precisamos ter esse costume de orar, tirar um tempinho para orar. Ah, mas eu estou trabalhando lavando, lave louça orando. Deus, eu te adoro, eu te louvo, eu exalto o teu nome. Não precisa, fechar os olhos ali e vai lavar a faca, vai se cortar. Mas você com os olhos abertos, com o seu coração voltado na presença de Deus, você está ali trabalhando com cuidado e falando: Deus, como é maravilhoso estar na tua presença. Ó Deus, eu te adoro porque tu me salvou. Ó Deus, eu glorifico o teu nome porque tu tens sido bom em todo o tempo. Ó Deus, tu és maravilhoso. Tu salvou meu esposo, tu vai salvar meu filho, tu vai abrir a porta. Deus, eu adoro o teu nome para todos sempre. Quando você está nesse processo, você está vigiando e orando e adorando o nome do Senhor. É momento. Mas vai ter aquele momento diferencial, que você verdadeiramente, você vai tirar um tempo específico. Eu vou ter que buscar a presença, porque agora eu preciso ter um particular mais profundo com Deus. Eu tenho uma causa difícil, então eu tenho que interceder. Quando você vê Abraão, quando o Senhor vai visitá-lo nos Carvalhais, anda aquela região, e olha, Abraão, tu é o meu amigo. Eu vim compartilhar com você aqui. Aquela cidade lá, tá vendo? Eu vou acabar com ela. Vou destruir tudo, porque não dá mais de suportar o pecado desse povo. Abraão sentiu: mas o meu parente Jesus, espera aí, vamos devagar, Ele começa a interceder. Tivesse, e vai indo. Até que Deus fala: não, por causa deles eu não vou destruir. E aí Deus entra com uma ação. Deus simplesmente deu uma pausa, no processo de destruição para livrar, porque alguém intercedeu. Há momentos que é você e Deus na madrugada. Há momentos que é você e Deus no teu quarto. Vou botar a boca no pó, É muito bonito chegar aqui e falar: irmão, nessa noite eu botei a boca no pó. Não precisa. O que a mão esquerda ou a mão direita fez, não precisa mostrar. Mas tem gente que gosta de ganhar umas florzinhas, de glória, de momentos, porque o cara... Que é isso, crente? Seja simples, humilde, seja sábio, Quem precisa saber que você ora é Ele. É Ele que precisa saber se essa oração sobe e passa as paredes. Porque não adianta a gente falar bonito, fazer acontecer, e a oração não sobe, porque é uma nuvem negra ali, que barra e não vai. Agora, quando você tem comunhão e tem perseverança na oração, ela estabelece uma ligação direto no trono da graça, e o trono da graça responde. E não há demônio que possa tentar impedir. Porque quando você entra no processo da comunhão, estabelece ligação com Deus, por isso não se deve atrapalhar quem ora.
Quando está orando, deixa ele buscar a presença. Identificou que está orando. Ei, nem quero conversa. Então, crente que vem para a igreja, fica dobrado de joelho, conversando, trocando figurinha aí, está tudo errado. Tudo errado. Por quê? Nem ora, nem deixa os outros orar. Então, assim, você às vezes está começando a entrar no processo, está começando a entrar no átrio do Senhor. Aí o crente vem, e aí, como é que foi a semana? Acabou, cortou a ligação. E você acha que isso não acontece? Acontece. O inimigo tenta o teu irmão que já não tem hábito de orar, e aí ele fala, vai lá, cutuca o fulano que ele está quase chegando na presença de Deus. E eu não posso deixar. É isso que acontece. E a igreja, infelizmente, nos dias de hoje, entrou por esse marasmo. Simplesmente descansando, vivendo uma modinha. Aí quando cai um demônio aí, um endemoniado, um possesso, aí corre tudo, se esquiva, vai para os cantinhos. Por quê? Porque não tem oração, não tem poder, não tem autoridade, não tem nada. Tem medo. É isso. É uma vida de medo. Aí não enfrenta. Então veja, nós temos que entender que benefícios de oração na nossa vida é também renovação espiritual. Então nós precisamos ser renovados, fortalecidos pelo poder da oração na nossa vida. Assim como Elias foi renovado. Elias passou lá no capítulo 18, deu uma grande vitória para Israel, restaurou ali o altar, fez aquele auê todo, mas lá no 19, aí vem a Jezabel e fala, rapaz, eu vou te pegar. Quem que mandou tu matar os meus profetas? Agora eu vou arrebentar com você. E Elias fugiu. Foi embora pro deserto. Ficou dormindo debaixo de uma árvore de zimo. Entendeu? Ficou lá. E aí Deus manda o anjo, Deus vai lá e, tá uma comidinha lá, forçar pro camarada. E ele foi assim, achei uma caverna, Quantas das vezes o crente quer uma caverna, quer estar bem longe. Para que luta? Para que aflição? Para que crise? Vamos ficar na caverna bem quietinho, deixa passar essa tempestade. Aí depois eu venho, aí eu apareço, aí eu faço, aí eu acontece. Irmãos, há momentos que nós precisamos ser renovados. E a renovação, ela tem que partir do nosso interior, aonde na presença de Deus, buscando, e nós sendo cheios do Espírito Santo, então nós seremos renovados para quê? Inflamar aos outros que às vezes estão dormentes. E aí, Deus, ele vem e fala, que fazes aqui, Elias? Será que Deus, às vezes, nos pergunta, o que faz aí, Joãozinho? O que está fazendo aí? Aí vem aquela conversa mole. Porque, o meu irmão não me deu a paz do Senhor. Porque o meu irmão olhou para mim. Eu passei, com aquele vestido bonito, aquela roupa nova. Ele não deu nenhum elogio. Aí eu fiquei tristinho. Aí eu vim para a caverna. Aí eu fiquei aqui quietinho para curar a minha depressão. Cria vergonha na cara. Crente não pode ficar debaixo deste jugo. É guerra, é luta. Céu é para quem guerreia. Céu é com conquista. Não pensa que vai chegar no céu simplesmente com o braço cruzado ou simplesmente na viola, daquela fábula que diz que o sapo queria ir lá no céu, mas não tinha asa. Aí ele entrou na viola lá, daquele urubu, ele foi lá tocar no céu, e aí chegou lá, tocou, e o sapo lá participou da festa. Crente, pensa que você vai para o céu assim, nas custas da tua mãe que ora, nas custas do teu pai que ora, ou nas custas do ciclo de oração que está lá, gemendo, clamando para Deus tomar uma atitude na tua vida e te despertar. É você e Deus. Assim como Daniel, assim como Elias teve que tomar uma atitude,
Porque ficou dizendo, eu sou zeloso, né? Eu sou o único dos teus profetas, né? Foi lá, e agora, ei, para com isso. Tem uns 7.000 que não se dobraram. Eu tenho povo meu que está preparado para enfrentamento. Ele toma atitude na vida. Então veja, há momentos que nós precisamos de renovação espiritual. A guerra é grande. Os embates, o sobrenatural atua na nossa vida. Então nós temos que estar renovados. E como vamos estar renovados, irmão? É na presença do Senhor, é buscando a sua presença, é pedindo a sua misericórdia, é se enchendo de Deus para poder enfrentar o dia a dia que nós temos que percorrer. Sem isso, o crente é frouxo, é vencido, derrotado. Aí vem os pregadores triunfalistas e diz, Deus vai fazer na tua vida. Primeiro tem que dizer, você está na presença? Você está disposto a pagar um preço? Você realmente quer ser conduzido pelo Espírito Santo? Chama atenção, posiciona o camarada. Porque é muito fácil. Aí não ora, não busca, não jejua, não vai na igreja, não participa de nada. Aí cai de paraquedas aqui, aí diz, não, que Deus vai te dar uma promessa. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se não tem compromisso, Deus não pode fazer. Porque Ele tem que seguir a sua palavra. Ele falou para Satanás naquela reunião. De onde tu vês? Estou rodeando a terra. Tá bom. Tu viu meu servo Jó? Eita, olha aí. Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Olha o testemunho. Qual é o testemunho que Deus dá de você? Sério. Então, os dias atuais, nós estamos vendo muito isso. Vamos movimentar aí, vamos fazer acontecer. Então, Deus vai pelejar na tua causa. Mas você está realmente disposto a estar submetido à vontade de Deus? Ou vai ficar na caverna? Aí não tem vitória. Então, irmão, nós precisamos entender o seguinte, nós somos a geração do arrebatamento. E a geração do arrebatamento não está vendo que o mundo está se preparando para o quê? Para a grande tribulação, para o anticristo, para as coisas acontecer. E nós estamos buscando mensagens triunfalistas para massagear o nosso ego. Não podemos ficar parados nessa esfera. Nós precisamos descer ao Calvário, botar a nossa boca no pó e clamar, Deus tem misericórdia da nossa vida, da minha família, da minha igreja. Nós precisamos de vigor, nós precisamos de força, nós precisamos da tua grande misericórdia. Caso contrário, não chegamos. Tem que mandar Deus queimar esse relógio aí. Ele já disse que eu tenho que parar. Então, veja, é importante compreender os benefícios. Bem? Os benefícios que são possíveis através da oração. Aumenta a sua fé, gera confiança em Deus, dá orientação divina e traz renovo espiritual. Quando você olha para a palavra de Deus e você observa o movimento que Deus faz para que você possa ter possibilidade de andar na presença dele. Ele transforma a nossa vida. Quando nós se colocamos, você vê Isaías 6, quando estava ali diante da glória de Deus, Isaías sentiu o baque. Deus, estou morrendo. Porque sou pecador. Sou um homem impuro. Não tenho condição. A tua santidade é tão grande. É tão poderosa. Ela está invadindo o ambiente. Que eu preciso mudar a minha vida.
Ela está mexendo comigo e está me matando, dizendo assim, ó, da forma como você está, se continuar, você vai perecer. Nós precisamos, nos dias atuais, avivamento que promova isso. Um dos grandes pregadores, né, da velha Europa, fugiu o nome agora, mas quando ele ministrava, as pessoas se agarravam porque tinham medo de ser lançado no inferno. Pelo poder da ousadia e da unção, da autoridade pela palavra, mostrando a situação. E hoje nós, às vezes, estamos levando uma vidinha miserável, medíocre, mediana. E achamos que Deus está agradando. Não, nós precisamos ser confrontados. E a oração precisa fazer parte da nossa história. A oração precisa estar realmente sendo um combustível na nossa vida para nós ter a ousadia, a autoridade e poder de Deus para ainda orar pelos enfermos e eles serem curados, para proclamar o reino de Deus, independente de quem gosta ou não, e estarmos confrontando com ousadia e autoridade. É a oração que faz isso. Senão nós nos calamos e ficamos, tá bom, eu concordo. Não, o crente foi chamado para ser aquele que confronta, aquele que verdadeiramente não teme a nada, mas enfrenta em nome de Jesus para vencer este mundo. Então, amado, nós precisamos verdadeiramente estar buscando mais o poder de Deus. Nós precisamos desenvolver novamente a prática da oração. Ela é indispensável na vida do crente. Crente que não ora não tem vitória. Né? Quanto mais oração, a gente diz mais poder. Mas ninguém sabe nem mais o que é poder. E quando a gente encontra alguém que paga um preço, a gente fica dependente dele. Eu vou na casa da irmã Joaninha, porque lá Deus, a glória desce. Como é bom ir lá. E ele larga tudo e vai, está com chuva, com sol, com frio, né? Tempestade, vento sul, vento norte, sei lá, nordeste. E a pessoa, opa, eu vou lá, que hoje é o dia da oração na casa da irmã Joaninha. E lá é bom, eu pego o anjo pela asa, eu vou, eu faço a conta. Mas aí não vem na terça-feira. Aí não vem nos cultos na igreja. Aí não quer ter comunhão com os irmãos. Que é isso? O que está acontecendo? Porque o poder da oração, ele aquece o altar, ele incendeia a alma. E quando nós estamos incendiados, nós somos como brasa viva, que devemos espalhar essa brasa para poder esquentar ou aquecer os corações daqueles que estão enfraquecidos. Agora, se eu ficar procurando e dependendo da Joaninha, que ora e paga um preço, Jesus, na misericórdia dele, faz e acontece, aí eu fico lá somente, né? Querendo as benesses. Né? Eu só quero ficar igual os gibeonitas, né? No meio do povo, desfrutando, né? Tem promessa para esse povo, vamos fingir que estamos sendo um viajante, né? Estamos aqui com os pães embolerados e que de repente eles, né, não vão nos reconhecer, porque senão eles nos matariam. Fizeram uma aliança e tiveram que carregar um jugo, um peso. Então não seja peso para o seu irmão, mas verdadeiramente esteja na brecha. Estar na brecha é estar junto, somando, orando, buscando e dando glória a Deus, porque o Senhor é fiel e o Senhor, ele permanece para todo sempre. E agora eu quero orar por você. Fique em pé nesse momento. Se você quiser vir à frente para ser renovado pelo poder do Espírito Santo, venha à frente, seja cheio do poder de Deus e Deus estará abençoando a sua vida. É maravilhoso, aleluia, quando nós possamos estar inflamados pela presença de Deus,
pela glória dele, pelo agir dele, pela direção dele, pelo conduzir dele. E aí nós teremos sempre a bandeira empunhada na mão, levantando, dizendo: eu sou propriedade do Espírito Santo, e ele manda, é ele que diz, é ele que conduz, é ele que direciona, é ele que faz. Não, eu sou menorzinho, eu sou o miserável aqui, eu preciso da presença dele, eu preciso da glória dele, e se ele não for, eu não posso ir. Moisés falou: olha, se tu não fores, nós não podemos ir. Aí Deus falou: pode deixar que eu vou mandar meu anjo ir diante de vocês, ele vai acompanhar e vai dar tudo certo. Aleluia. Então, amados, nesta noite especial, eu tenho uma convicção muito forte que Deus nos deu esta mensagem para o seu coração, para te despertar a buscar os hábitos que nós aprendamos, que devemos orar, que devemos estar na presença de Todo-Poderoso, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Então, vamos orar.